Hoje eu lerei no profeta Malaquias, iniciando no capítulo 2, no verso 17. Irei até o capítulo 3, verso 12 do profeta Malaquias. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? É Deus dizendo: eu não aguento o que vocês dizem, ensinam, pregam, falam. As palavras de vocês são horrorosas aos sentidos da verdade divina. E vocês não entendem por que eu não quero ouvir o que vocês pregam. E ainda me perguntais: em que o enfadamos? Nisto, nesse pensamento especialmente. Que pensais? Que é o seguinte: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. Porque vocês viram tanta maldade na congregação que se reúne em torno do meu nome, e viram os grandes maldosos galgarem os altos postos na hierarquia de comando da religião, e vocês, ao verem isso, imaginam que eu tenho alguma coisa a ver com esse negócio, e deduzem que se os maus podem se tornar os líderes da congregação chamada de Deus, então é porque Deus não liga para os atos de maldade humana. E quando vocês pensaram assim, vocês se tornaram assim, cínicos. Vocês são os que com a vida afirmam que qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus, dependendo do que faça, da performance que realize na presença e no palco congregacional. E dizem ainda: é desses que, mesmo não tendo vida com Deus, sabem fazer um bom palco, é desses que o Senhor se agrada. Deus não aguenta um palco, Ele é seduzido pela performance. É isso que vocês pensam, é isso que vocês ensinam em tudo, inclusive em como são e no que fazem. E vivem provocando a questão: onde está o Deus do juízo? A existência de vocês levanta essa questão o dia inteiro. Se Deus é Deus, aonde está o juízo? Porque esses que o representam são perversos e se assentam com conforto nas altas posições. Assim, a própria vida deles é um entorpecimento para a alma e para a mente do povo. E todos se tornam assim, insuportáveis aos sentidos de Deus, porque o processo se retroalimenta. O mal cresce na sua maldade e se torna líder da congregação. E o povo, ao ver aquilo, anestesia-se e passa a ver no coração, agora já não mais a pergunta: onde está o Deus do juízo, mas a certeza de que o Deus do juízo não existe, não faz nada. Assim diz o Senhor: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Em cada geração nunca deixou de haver um mensageiro ou alguns mensageiros verdadeiros que enfrentaram a geração embriagada e entorpecida, cínica e insensível, sem temor do Senhor no coração. Em cada geração houve e haverá aqueles que se levantarão como perturbadores dessa dormência espiritual. De repente ele virá, e a sua palavra se ouvirá,
a quem vós buscais, mesmo que não saibais, ele vos visitará no poder desse anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem. Essa palavra está chegando, essa presença se manifesta. A questão é a seguinte: vocês dizem que querem que esse dia venha, mas vocês não se enxergam. Vocês dizem que desejam essa hora bendita, mas a pergunta é outra: quem pode suportar a sua presença? Quem pode suportar a sua presença? Nós que enfadamos a Deus, que nos tornamos cínicos para com o juízo e vivemos, de fato, como ateus na prática, nós que suscitamos a questão por outros que nos veem à distância e perguntam: onde está o juízo de Deus? Deus não é mais Deus. O Senhor diz: eu vos envio o meu mensageiro, a quem vocês dizem que desejam receber. Mas a questão é outra: sendo vocês quem são e como são, quem é que pode suportar a sua vinda? Quem não derreterá na sua presença? Quem pode subsistir quando ele aparecer, quando a santidade dele se revelar? Porque ele é como o fogo do ourives, que tira toda a jaça, que derrete toda a impureza. Ele é como a potassa dos lavandeiros, que tira toda a nódoa e toda a mancha. Quem poderá suportar a manifestação da verdade do anjo do Evangelho, do anjo da aliança? Quem? Porque ele apresentar-se-á, mas será como derretedor e purificador de prata. Vai derreter sua vida, sua empáfia, sua mentira. Ele purificará os que se dizem sacerdotes do povo, profissionais do culto, da oração. Ele purificará e os refinará, os colocará no cadinho e os refinará, e depois passará em peneira muito fina, em processos de refinamento, como ouro e como prata. Aí sim, purificados no fogo da verdade de Deus, eles oferecerão cultos racionais, porque não se conformarão com nenhum século, com nenhum aeon, com nenhuma era. Antes, transformar-se-ão pela renovação das suas mentes, pela presença da santidade derretedora, da verdade pura do Evangelho. Então, nesse dia, a alegria será como nos grandes dias de todas as reconciliações, de todas as danças de alegria, de amor reconciliado com o Pai. Então chegar-me-ei a vós outros para juízo, um juízo que trará a minha misericórdia, porque só recebe juízo antecipado aquele que é objeto de muita misericórdia. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz. A minha verdade anunciará os vossos feitiços, as vossas magias, as vossas crenças de feitiçaria. A minha presença revelará os vossos adultérios e adultérios e adultérios. A minha presença manifestar-se-á contra os que juram falsamente, divulgam fake news, mentiras e as espalham. A minha presença será contra os que defraudam,
retiram, diminuem o salário do pobre e não reconhecem o direito do trabalhador. A minha presença será contra os que oprimem a mulher sem amparo, ou a viúva pobre, ou o órfão abandonado. A minha presença será contra aqueles que usam essas pessoas e praticam trabalho escravo, exploração. A minha presença será contra os que torcem o direito do refugiado, o direito do estrangeiro, o direito do que pede abrigo, socorro. Eu serei contra os que torcem esse direito ou bloqueiam essa entrada e não me temem. Contra esses eu me levanto. Desde aqueles que pensam que podem controlar a Deus com feitiços, com charmes e com rituais, aos adúlteros cínicos, serei contra os mentirosos que juram falsamente e divulgam mentiras, serei contra os que defraudam salários, enganam e enriquecem diminuindo o direito do próximo oprimido socialmente. Eu sou contra e me levanto contra aqueles que torcem e que impedem o direito do estrangeiro e que não temem ao Senhor. Quando a minha palavra se manifestar entre vocês, quando a minha presença vier a um povo como vocês são, do jeito que vocês são, a única maneira que vocês terão de experimentar a minha presença será como derretimento. 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 Todas as expressões aqui são de fogo abrasador, queimando a mentira, a maldade, a sujeira, a jaça. Isso tudo é bondade. Como diz a Escritura, todo pai corrige e disciplina o filho a quem ama. Se vós, pois, estáis sem disciplina,